Estou bem. Fazendo a minha chamada aqui. Por enquanto eu tenho a Giovana Vargas e o Gustavo Kobayashi. Tudo bem com vocês? Sim. Beleza. Eu vou espelhar aqui a nossa apostila para nós corrigirmos uns exercícios que ficaram aí da última aula. Estão lembrados? Ver se dá para enxergar aí, se dá. Tá aparecendo aí a nossa apostilinha para vocês? Tá aparecendo aí, turma? Sim. Então ficaram aqui, esses exercícios aí da página 38 para nós fazermos. Então o exercício 1, ele pede aqui para você observar os triângulos numerados de 1 a 8. Então tenho aqui 8 triângulos, né? E aí ele pede para nós indicarmos os pares de triângulos congruentes e os respectivos casos de congruência. Tá. Página 38. Da apostila? Isso. Desculpa te interromper, porque eu tinha acabado de entrar e o senhor estava falando e... Ah, sem problema. Tá na página 38 aí. Então nós temos que indicar os pares de triângulos congruentes e os respectivos casos de congruência. Se necessário, use a régua para obter as medidas. Então vamos ver lá, quem são os congruentes, né? Os triângulos congruentes, eles devem ter as suas medidas dos seus lados iguais e os seus ângulos também têm que ser iguais, para que eles sejam congruentes. Então vejam, o triângulo 1 e 7, então pegando aqui o triângulo 1, marcar aqui, ele é 2 por 2 por 3, o triângulo 1, e aí eu pego o triângulo 7, que está aqui, azulzinho, né? Ele tem também 2 por 2 por 3. As medidas, então, de ambos são iguais, os lados são iguais, então eles são congruentes nos seus lados. Aí, se eu observar aqui o triângulo 4 e 5, eles vão ser congruentes por causa dos seus ângulos. Então, o triângulo 4, que está aqui, e o triângulo 5, que está aqui, reparem, então, que eles têm 80 graus, 40 graus, e um lado deles mede 3. O outro caso aqui, do triângulo 5, um azulzinho aqui, ele tem um dos lados 3, e também os seus ângulos aqui, adjacentes, também medem 40 e 80. Portanto, eles são congruentes. Tudo bem, pessoal? Sim. Os demais, aí já não dá para a gente afirmar que os demais tenham alguma congruência, né? Os demais vocês podem determinar utilizando a reguinha mesmo. Põe a reguinha e você vai ver que os lados deles não batem, né? Os três lados nas medidas. Então, não são triângulos congruentes. Posso avançar aqui um pouquinho? Anotaram aí ou espera um pouco aqui, pessoal? Já anotaram? Sim. O exercício 2 diz o seguinte: observe os triângulos ABD e CDB da figura. Os ângulos indicados com uma mesma cor são congruentes. Esses triângulos são congruentes? Justifique sua resposta. Está aqui. E o segundo triângulo está aqui. O primeiro triângulo, então, é o nosso ABD. E o segundo triângulo nosso é o CDB. Reparem, então, que esse ângulo A, verdinho, é congruente a esse ângulo C, verdinho. O segundo ângulo, rosinha aqui, D, também é igual a esse ângulo rosinha B. De forma que o ângulo que nós não conhecemos, que está aqui, nesse primeiro triângulo, tem que ser igual a esse ângulo no nosso D. E eu chego a essa conclusão de diversas maneiras. Eu posso ver que aqui, os três lados
dos dois triângulos também são iguais, são congruentes. Têm a mesma dimensão. Então, os dois triângulos são congruentes, tanto pelo caso do lado, que os três lados são iguais, quanto com relação aos três ângulos e quanto à relação do ângulo oposto. Tranquilo? Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Vamos lá para o exercício 3. Na figura a seguir, F é o ponto médio do segmento EG. Então, o segmento EG é este aqui, vai do ponto E ao ponto G, é esse segmento que está aqui, e o ponto F é o ponto médio, é o ponto que separa em dois segmentos iguais. Então, ele define aqui, o ponto médio de um segmento é o ponto que divide em outros dois segmentos congruentes, segmentos da mesma dimensão. No item A, ele pergunta, o que podemos observar ao comparar as medidas dos segmentos E e F e o segmento F e G? Então, o segmento EF é igual ao segmento FG, tem o mesmo tamanho, porque F é o ponto médio do segmento EG. E aí vem o item B. Os triângulos EFI e GFH são congruentes? Justifique sua resposta. Bom, então nós já vimos pelo lado, né? O lado que tem o segmento EF é igual ao lado que tem o segmento EG. Eu reparo que aqui eu tenho um ângulo reto, ângulo de 90 graus aqui, nesse ponto E. E do outro triângulo eu também tenho um ângulo reto. Eu noto que o ângulo que eu tenho nesse triângulo EFI é o mesmo desse amarelinho aqui, do meu GHF. São ângulos iguais. Ora, se eles já têm dois ângulos iguais, o terceiro ângulo entre os dois também terá a mesma dimensão. Serão ângulos congruentes. Então, a minha justificativa vai ser essa, né? Os lados têm a mesma dimensão, têm o mesmo tamanho, os lados são congruentes, e os ângulos também congruentes. Então, esses dois triângulos serão congruentes. Tudo bem, turma? Sim. Vou avançar mais um pouquinho aqui. O exercício 4, ele fala que na figura, M é o ponto médio do segmento BD e o segmento AB é paralelo ao segmento CD. Então, vamos ver isso aqui direitinho. O ponto médio do segmento BD, está aqui, ó. Eu tenho o ponto B e o ponto D. O ponto médio é o ponto M, que vai dividir esse segmento em dois com o mesmo tamanho. O que mais ele fala? Que o segmento AB, ou seja, esse segmento AB, aqui no meu cursor, ele é paralelo ao segmento CD, que é este aqui embaixo. Então, esses dois segmentos são paralelos. Muito bem. Eu já vi que tem esse ângulo A no triângulo verde, tem esse ângulo B nesse triângulo verde. O que nós vamos fazer, então? Observando a figura, qual a relação entre as medidas dos ângulos ABM e CDM? Bom, o ângulo ABM é este ângulo Azinho que está aqui. E o ângulo CDM, portanto, CDM, é este ângulo que está aqui, ó. O que nós podemos afirmar a respeito disso é que eles serão iguais, têm o mesmo tamanho, são congruentes esses dois. E com relação às medidas dos ângulos A, M e B, ou seja, A, M e B, que é esse ângulo aqui, Bzinho, tem a mesma dimensão, mesmo tamanho desse ângulo
Bzinho aqui, que se refere ao ângulo C, M e D. Justamente esse carinha aqui. Então, esses ângulos são congruentes. Então, já tenho aqui dois ângulos congruentes. E já temos aqui como ponto médio, tem um dos lados é igual ao outro. Eu já chego na conclusão que o ângulo oposto tem o mesmo valor para os dois. Tudo bem, pessoal? Nossos dois triângulos, então, são congruentes. Vamos lá para o item B. Se estiver anotando aí, pode ir anotando, né? No item B, como M é o ponto médio do segmento BD, o que podemos afirmar ao comparar as medidas dos segmentos BM e DM? Ora, são iguais. Se M é o ponto médio, esse segmento BM é igual ao segmento DM. Desta forma, eu posso afirmar que esses dois triângulos são congruentes. No item C, o triângulo ABM é congruente, olha aqui as 3 barras, que representa a congruência, ao triângulo CDM. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Tranquilo? Sim. Posso avançar mais um pouquinho? Pode. Vamos lá para o exercício 5. Ele pede aqui: explique por que os triângulos PSR e PSQ são congruentes, sabendo que o segmento PS é uma bissetriz e também uma altura do triângulo PQR. Então, veja, eu tenho aqui dois triângulos, né? Ele está me dizendo que o segmento PS é uma bissetriz e que também é a altura do triângulo P, Q e R, do triângulo maior. E ele quer saber por que esses dois triângulos são congruentes. Bom, se PS, esse segmento aqui, que é a altura, é uma bissetriz, significa que, então, está dividindo a base desse triângulo em dois pedaços iguais. O segmento RS tem o mesmo tamanho do segmento SQ, né, porque PS é uma bissetriz. Desta maneira, se eu tenho, né, essa bissetriz separando esses dois segmentos, eu já reparo que um primeiro ângulo aqui é um ângulo reto. Eles já têm um primeiro valor de ângulo reto, que é um igual ao outro, em 90 graus. E eu reparo também o seguinte, que esses outros dois ângulos, que estão aqui adjacentes a esse segmento R e Q, eles são iguais. Desta forma, eu também deduzo que, como partiu uma bissetriz desse ângulo, desse ponto P, essa bissetriz está separando pela metade os valores desse ângulo que eu tenho aqui. Então, cada um desses triângulozinhos tem o mesmo ângulo. Existe uma congruência. Este ângulo desse primeiro triângulo é igual a esse outro do segundo triângulo. Então, eu tenho situações de dois ângulos congruentes entre os dois triângulos, um lado igual ao outro nos dois triângulos, e então nós já sabemos que os triângulos serão congruentes, porque o ângulo que resta entre os dois deve ser igual também. Tudo bem, turma? Tudo. Posso passar aqui adiante? Espera um pouco, por favor. Ok.
Pronto aí, pessoal? Pronto. Então, vamos lá. Na página 40, né? O exercício 6. Tá, então, exercício 6. Os triângulos indicados nas figuras são congruentes. Determine os valores de A e de B em cada uma delas. Então, vamos lá. Como é que nós podemos fazer isso? O triângulo ABC é congruente ao triângulo ADC. Então, eu tenho aqui o nosso triângulo A, B e C, e temos aqui o nosso triângulo A, D e C. O que ele mostra para nós? Ele mostra o seguinte, que esse lado desse triângulo, né, ABC, ele tem o mesmo tamanho desse outro lado do triângulo ADC, porque tem aqui um risquinho e um risquinho. Eles já têm um lado com congruência. Aí ele me diz que, se tem esse lado em congruência, esse primeiro ângulo que está aqui no ponto B mede 40 graus. Este outro ângulo que está aqui, no ponto C, mede 30 graus. O que vai acontecer? Se eu tenho eu já tenho um lado, que é esses dois lados aqui, o segmento AB e o segmento AD, são iguais entre si. Tem um outro lado dos dois triângulos, que é onde eles se juntam aqui, que também são iguais entre si. Dois lados iguais, o terceiro lado também vai ser igual de um triângulo para o outro. Então, vai ter a mesma dimensão. O segmento D e C é igual ao segmento B e C. Os três lados dos dois triângulos são iguais, significa que os ângulos serão os mesmos, serão congruentes. Eu tenho 30 graus, 40 graus nesse ângulo, 30 graus nesse outro ponto. O nosso outro triângulo também vai ter as mesmas dimensões. Esse aqui vai medir 30 graus. Esse aqui, o ângulo A, vai medir 40 graus. E o nosso ângulo B vai medir 30 graus. Porque nós temos congruência nos dois triângulos. Agora eu tenho aqui esse triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo ADE. Então, o que eu observo aqui nesse caso? Eles têm este lado, no primeiro triângulo, no segmento AB, tem o mesmo tamanho do outro segmento aqui, AD. Tem o mesmo tamanho. Então, eles já têm um lado que é igual. E eu reparo também que eles têm, nesse segmento B e C, com relação ao segmento D e E, eles também têm mesma dimensão por serem paralelos. E eu ainda observo que, se aqui eu tenho 45 graus, nesse ponto A, no outro triângulo eu também tenho que ter 45 graus. Então, eu já tenho aqui congruência de um ângulo. Tenho congruência de tamanho dos lados. Então, eu posso imaginar o seguinte, usando ainda aquela nossa regrinha para os triângulos, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre de 180 graus. Fazendo, então, um cálculo para descobrir quanto vale o terceiro ângulo, aqui no nosso primeiro triângulo, eu tenho 70 graus, mais 45 graus, mais a medida do ângulo C. Isso tudo tem que dar 180. Eu descubro, então, que o ângulo C vale 65 graus. Então, esse ângulo C valendo 65 graus, já dá para deduzir quem é o ângulo A e quem é o ângulo B. Nosso ângulo A, né, que vai ter esse mesmo valor aqui, vai ser de 70 graus. Nosso ângulo B, 65 graus. Tudo bem, pessoal? Sim. Posso avançar um pouquinho? Pode. Então, vamos lá. Avançar mais um pouquinho aqui. Exercício 7. Os triângulos representados na figura são congruentes. Calcule os valores de M e de N. Vamos ver, então. Eles são congruentes? São. Então, os ângulos deles, né, tem que ter congruência. São ângulos iguais.
Bom, se eles são ângulos iguais, eu vejo aqui também que esse ângulo mais escuro aqui, no ponto C, é igual em um e no outro triângulo. São iguais. Ele quer que nós calculemos, né, os valores de M e de N, que se referem a este lado, AC, e se referem ao lado ED. Muito bem. Diz que esse ângulo B é igual a esse ângulo D. Desta forma, então, o que nós vamos fazer, né? Vamos pensar o seguinte. O segmento AB vale 65. De A para B, aqui esse lado, vale 65. Então, o segmento ED, que é esse outro aqui, é o que nós temos que descobrir. Pelo fato desses dois triângulos serem congruentes, nós sabemos que o lado AB é igual ao lado ED. Então, se o lado AB vale 65, eu ponho aqui na minha equação, é igual ao lado ED. Eu coloco 3n mais 5. Eu chego numa equação do primeiro grau, né? 65 é igual a 3n mais 5. Eu vou rearranjar a equação, passando o 5 para o outro lado, ele muda de sinal, vai ficar menos 5. Eu vou ter 3n é igual a 65 menos 5, portanto, 60. Isolando o n, eu passo o 3 que está multiplicando dividir. 60 dividido por 3, n, portanto, vai valer 20. Agora, para descobrir o m, esse m que está aqui, eu vou pensar da seguinte maneira. O lado AC é igual ao lado EC. Então, quer dizer que se AC vale 2m menos 6, vai ser igual ao lado EC, que vale 52, que está aqui na figura. Resolvo essa igualdade, isolando m, né? Passo menos 6 para o lado de lá, para o lado direito, mudando o sinal para mais 6. 52 mais 6, 58. 2m é igual a 58. Eu isolo o m, passando o 2 que está multiplicando, dividindo. 58 dividido por 2, 29. Portanto, nosso m vale 29. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Vamos avançar mais um pouco? Então, vamos lá. Item B. O triângulo ABC é congruente ao triângulo DCB. Então, o nosso triângulo ABC, aqui de baixo, ele é congruente ao triângulo DCB. DCB é o que está aqui em cima. Notem que esse ângulo A é igual ao ângulo D. Note que esse ângulo C é igual a esse ângulo B. Então, consequentemente, o ângulo que resta nos dois também é igual, são congruentes. Bom, temos três ângulos congruentes, os lados devem ser congruentes também, devem ter as mesmas dimensões. Então, eu posso verificar que o lado AB, que é 6m mais 6, é igual ao lado DC, que vale 54. Então, se o lado AB é igual ao lado DC, o lado AB vale 6m mais 6. O lado DC vale 54. Então, é igual a 54. Passo o 6 para o lado de lá, mudando o sinal para menos 6. 54 menos 6, 48. O m está sendo multiplicado por 6, eu passo o 6 para o lado de lá, dividindo. 48 dividido por 6. Portanto, o m vai valer 8. Vamos achar quanto vale n agora, né? Então, vejam, se esses lados aqui desses triângulos são iguais, porque eles são congruentes, quer dizer que o segmento AC tem o mesmo tamanho do segmento DB. O segmento AC mede 36, então AC mede 36. O segmento DB vale 4n, então 36 é igual a 4n. Vou isolar o n, passando o 4 que está multiplicando, dividindo. 36 dividido por 4, 9. Portanto, o n vai valer 9. Ok, turma?
Sim, Posso avançar aqui? pode. Muito bem. Na última aula, nós começamos a falar aqui das classificações dos triângulos com relação aos lados deles, né? Então, já tínhamos comentado sobre triângulo equilátero e triângulo isósceles, né? No triângulo equilátero, vocês viram, então, que eu tenho os três lados iguais, né? Os três segmentos têm a mesma dimensão, os três segmentos são congruentes entre si. Vocês viram que nós temos uma técnica de desenhar o triângulo equilátero, que é utilizar um compasso, né? Pegar um segmento AB qualquer, na ponta seca do compasso marcar um ponto no A e percorrer o compasso num arco, fazer o mesmo no ponto B, sem mexer na posição do compasso, na abertura dele, traçar um outro arco, e onde os arcos se encontram, você faz o ponto C e liga com uma régua as retas para você obter o seu triângulo equilátero. Tá? Então tá aí. Nosso triângulo equilátero, então, evidentemente que ele vai ter os seus três ângulos também congruentes, iguais, né? E a somatória dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180. Cada um desses ângulos vai valer 60 graus, né? Os três ângulos são congruentes para um triângulo equilátero, a gente já sabe disso. Aí vem a definição da mediana, né? Nós tínhamos comentado também na última aula que essa mediana, né, de um triângulo vai ser o segmento, né, que parte de um dos vértices, e esse segmento vai atingir o ponto médio do lado oposto a ele. Então aqui eu tenho esse triângulo ABC, eu vou traçar deste vértice, né, este segmento AM, que vai ser prolongado até atingir o ponto médio, né, do lado oposto a esse vértice. Então está aqui o ponto médio M, que vai fazer com que o lado BM seja igual ao lado CM. Então essa é a nossa mediana do nosso triângulo. Tranquilo, turma? Sim, Então, a conclusão que nós chegamos aqui é essa. Em um triângulo equilátero, os três ângulos internos são congruentes e medem 60 graus. Assim como os três lados também têm a mesma dimensão entre si. Esse é o nosso triângulo equilátero. Já o triângulo isósceles, nós vamos reparar o seguinte, então. Nesse triângulo isósceles, eu tenho dois lados que têm a mesma dimensão. Olha aqui o lado do segmento AB e do segmento AC. Tem dois risquinhos em um, dois risquinhos no outro. Significa que eles são congruentes, esses lados, né? Então, tem um outro lado BC, que nós vamos chamar de base, para esse triângulo isósceles, né? Esses ângulos de base, B e C, que nós temos aqui, vão ser iguais entre si, vão ser congruentes. Então, o nosso triângulo isósceles tem essas características. Ele possui dois lados iguais. O terceiro lado é chamado de base. Ele tem, né, dois ângulos formados na sua base que são iguais entre si, congruentes, né? E se você traçar aqui a sua mediana no ponto, partindo do vértice A até o ponto médio aqui da base dele, vai ser a sua mediana, essa retinha, você vai perceber que o segmento BM vai ser igual ao segmento MC. Esses dois lados aqui têm a mesma dimensão. Então, nós chegamos à conclusão que, em um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, triângulo isósceles, eu tenho os ângulos da base congruentes, iguais entre si, e eu tenho dois lados desse triângulo que também são congruentes. Têm a mesma dimensão. Tranquilo, pessoal? sim. Eu passei essas atividades para vocês fazerem na última aula, aqui da página 44, aliás, 43. Isso aqui vocês fizeram já ou não? Foi pedido ou não? Não.
Então, vocês vão fazer isso em casa aí, né? Página 43. A página 44 e a página 44, até o exercício 7 aqui da página 44, tá? Vamos fazer esses exercícios aí. De triângulos, então, é o que nós temos por enquanto. Vamos partir para os quadriláteros. Então, quadriláteros. O próprio nome já diz quadrilátero, 4 lados. Então, as nossas figuras geométricas aí que apresentarão 4 lados. Vocês podem observar aqui, outra obra aqui de um artista, né, que ele fez alguns quadros aí, onde ele utilizou quadriláteros, né? Dá para você ver aqui que nesse primeiro quadro, ele utilizou paralelogramos, né, na sua obra. Do outro lado, ele utilizou quadrados e retângulos, né? Então, são exemplos aí de quadriláteros. Então, aqui ele faz aqui as colocações, né, no item A, que figuras geométricas foram representadas nessas obras, né? Então, conseguimos enxergar quadriláteros. Quem são eles? Os paralelogramos, os retângulos e os quadrados. Conseguimos ver 3 tipos de quadriláteros ali, dentre eles o paralelogramo, o retângulo e o quadrado. Que características essas figuras têm em comum? Bom, todas elas têm 4 lados. Todas elas são quadriláteros. Tá? Então, a definição aí para quadrilátero, como eu falei para vocês, o próprio nome já diz, um quadrilátero é um polígono com 4 lados. Tá? Agora, como que aparecem esses 4 lados é o que vai classificar o nosso quadrilátero. Então, tem aqui um primeiro quadrilátero que ele apresenta. Vejam só os elementos, né, desse quadrilátero. Primeira coisa, né? Os vértices desses quadriláteros são as pontas aqui, né, os vértices. Tenho aqui o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. Eu tenho também os lados dos quadriláteros. Esses lados são segmentos de reta. Então, eu tenho o lado AB, eu tenho o lado BC, eu tenho o lado CD e eu tenho o lado DA. Então, estão aqui os 4 lados deles determinados. E eu tenho também o que nós chamamos de diagonais. As diagonais vão ser esses segmentos aqui, diagonais. Então, eu tenho a diagonal AC e tenho a diagonal BD. 2 diagonais aqui no meu quadrilátero. Isso com relação, né, aos lados e às diagonais e aos vértices. Outros elementos do quadrilátero são os ângulos. Então, eu tenho no meu quadrilátero ângulos internos e tenho ângulos externos. Os ângulos internos estão representados aqui em amarelo. São eles o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Internos, na parte de dentro do quadrilátero. E eu também tenho ângulos externos. Nesses ângulos externos, então, eu vou enxergar aqui, se esse aqui é o ângulo A, se eu projetar aqui esse segmento, esse lado do quadrilátero, eu tenho o ângulo externo, Azinho. Aqui ele é complementar, né? Aqui no ponto D, eu tenho o ângulo D, em amarelinho. Na parte de fora, se eu prolongar aqui o meu segmento, eu tenho o ângulo externo Dzinho. Da mesma forma que eu tenho o ângulo externo Czinho, aqui em roxo, né? Quadriláteros terão os seus ângulos internos e os seus ângulos externos. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Ele pede aqui para vocês, né, recortarem o quadrilátero disponível no material de apoio, que é aquelas folhas que vocês têm no final da apostila, né, para você pintar os ângulos internos de cores diferentes, né? Então, vocês vão recortar o quadrilátero, vai dividir em 4 partes, de modo que cada um desses ângulos fique em cada uma das partes. Finalmente, coloque os ângulos pintados em torno de um ponto, conforme indicado nas figuras a seguir.
Então, veja o que vocês vão fazer, pessoal. Vão pegar, recortar aquele quadrilátero, né? Aí vocês recortam o quadrilátero e fazem o quê? Vão fazer a pintura desses ângulos internos. Pinta um de vermelho, outro de azul, de verde, de laranja. Maravilha. E aí vocês vão dividir esse quadrilátero em 4. Corta lá, né? Obtenham 4 partes. Vira a parte dos ângulos pintada e junte para vocês verem o que vai acontecer. Estão vendo aqui que vai formar um círculo, pessoal? Dá para ver esse círculo aqui? Sim. Qual é a conclusão que nós vamos chegar nisso, então? A conclusão é que se você somar os ângulos internos desse quadrilátero, a soma desses ângulos pintados, vai dar quanto de ângulo total, pessoal? Se é um círculo que vai formar ali. 360 graus. Então, a conclusão que nós chegamos para esse quadrilátero, qual é? A soma das medidas dos ângulos internos desse quadrilátero convexo é de 360 graus. Esse quadrilátero convexo, então, significa que ele não tem lados que entram, né? Lados que vão formar como se fossem cavidades, né? Esse quadrilátero é formado por, veja aqui, 4 vértices que não produzem nenhum lado que seja côncavo. Então, é um quadrilátero convexo. Tudo bem, turma, com essa definição? Tranquilo? Sim. Muito bem. Então, vamos lá para outras propriedades aqui dos nossos quadriláteros, né? Podemos mostrar que em qualquer quadrilátero, a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 360 graus. Tá. Essa demonstração é feita você dividir em 2 triângulos. Se você tem os ângulos iguais, aqui esse ângulo Dzinho com esse ângulo Bzinho, né? E você tem a sua mediana. Se você pegar aqui a mediana do lado A1 para o lado A2, então essa mediana A1 mais A2 do ângulo A, ou seja, uma média que você tira, né, um valor intermediário. A dedução que você pode fazer trabalhando com triângulos vai comprovar para você que a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, retângulo, só para começar a nossa história, tem que ser 180 graus, né? Então, se a soma desses ângulos internos desse triângulo é de 180 graus e desse outro triângulo também tem que ser de 180 graus, os ângulos totais, 180 com 180, 360 graus. Está, então, comprovado que a soma desses ângulos internos tem que dar 360. Então, está aqui, pessoal. Definição. A soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero vai ser sempre igual a 360 graus. Tudo bem? Tranquilo aqui, turma? Sim. Posso avançar mais um pouquinho? Pode. Uma coisa importante, né, que eu citei lá o quadrilátero convexo, mas essa regra vale para quadriláteros côncavos também, tá? Então, tanto quadriláteros convexos quanto quadriláteros côncavos, a soma desses ângulos vai dar 360 graus. Olha aí, nós temos atividades também para vocês se divertirem. Aí na página 46. Então, tem o exercício 1 da página 46, exercício 2, 3, 4. O exercício 5 também. Vamos lá. É até o exercício 5, né? Na página 5, não. Deixa eu ver aqui qual é o número dele. Exercício 6, da página 47. Para vocês se divertirem aí em casa. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não. Tá tranquilo? Vou falar aqui rapidamente. Opa, saiu daqui. Rapidamente dos nossos paralelogramos. Deixa eu abrir aqui de novo, que fechou.
Aí, deixa eu descer aqui, tá lá, paralelogramos. Então, os paralelogramos, né, nós podemos classificar aí alguns quadriláteros, né, entre eles paralelogramos, trapézios, né, e quadriláteros que não são nem paralelogramos e nem trapézios. O nome paralelogramo já está dizendo que tem alguma coisa paralela entre si, né? O que está paralelo? São os lados, né? Então vejam aqui um primeiro caso, um quadrado, ele é um paralelogramo. No caso do quadrado, ele tem lados, os lados paralelos dele, os lados que são paralelos têm a mesma dimensão, né? Então eu tenho um quadrado com os 4 lados iguais. Eu posso ter um retângulo, que também é um paralelogramo, porque ele tem lados paralelos iguais, tanto nessa base quanto no lado. Eu posso ter um losango, nesse losango eu tenho aqui, né, os lados paralelos sendo iguais entre si, e eu posso ter aqui esse paralelogramo, que nessa figura aqui eu vou ter os lados paralelos, né, tanto na base quanto no lado, iguais entre si. Quando que nós lidamos com trapézios? Então, o trapézio, o que vai acontecer? Ele tem apenas um par de lados paralelos. Um par de lados. No caso do paralelogramo, eu tenho 2 pares de lados paralelos. E no meu trapézio, não. No meu trapézio, só vou ter um par. Então, percebam, nesse caso, que nesse trapézio que aparece aqui, a base dele é paralela ao topo. Eu tenho só esse par. Os lados aqui não são paralelos, são concorrentes. Esse outro trapézio retângulo, né, porque eu tenho um ângulo reto aqui, ó, quadradinho com um pontinho, ele tem 2 lados paralelos também, somente. A base, que é paralela aqui ao topo. Veja que o lado da altura dele não é paralelo a esse outro lado diagonal. E, finalmente, nós temos quadriláteros, né, que não têm lados paralelos. Então, será um quadrilátero que os 4 lados, né, não tem nenhum desses lados paralelos, então a gente não tem uma classificação específica para dar para esse quadrilátero, né, como paralelogramo ou trapézio. São outros quadriláteros. Tudo bem, pessoal? Sim. Joia. Olha aqui, então, alguns quadriláteros representados aí na malha quadriculada. Eu tenho o quadrilátero A, eu tenho aqui o quadrilátero B, eu tenho o quadrilátero C, e assim por diante. Vários deles aí colocados nas malhas, né, nossa malha quadriculada. Aí ele pede para completar o quadro aqui, onde ele dá característica, e ele quer saber, né, com relação ao quadrilátero. Então, vamos lá. Característica. Lados opostos paralelos. Reparem que todos esses quadriláteros têm lados opostos paralelos, todos eles. Então, todos os quadriláteros têm lados opostos paralelos. Aí ele quer saber agora, aqueles que têm ângulos internos medindo 90 graus. Opa! Ângulos internos medindo 90 graus, eu tenho aqui no retângulo A, no quadrado G, eu tenho aqui no retângulo H, eu tenho no quadrado E, eu tenho no quadrado B e eu tenho no retângulo J. Todos eles têm ângulos internos de 90 graus. Outra característica, ele pergunta: 4 ângulos congruentes e 4 lados congruentes. Se os 4 ângulos são congruentes, iguais entre si, e os 4 lados também são congruentes, têm a mesma dimensão, eu estou lidando com um quadrado. Então, vejam, quem são os nossos quadrados aqui? O G, o E e o B. Eles têm essas características, né? Agora ele pede aqui uma característica de 4 lados congruentes. 4 lados iguais, congruentes. Então, eu posso já de cara perceber que os quadrados
tem os 4 lados congruentes, né? Quadrado A, quadrado B, quadrado E. Mas eu tenho uma outra figura aqui, que também tem lados congruentes. Quem é essa figura aqui? Olha aqui o nosso amiguinho aqui. O nosso losango aqui. Os 4 lados também são iguais. Eu consigo deduzir isso pela malha quadriculada. A malha quadriculada aqui indica esse tamanho, que tem esse mesmo tamanho, e tem esse mesmo tamanho, e o mesmo tamanho. A malha quadriculada denunciou que os seus 4 lados têm a mesma dimensão. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? 10 minutos, 9 minutos. Então, vejam que os quadriláteros que nós apresentamos aqui em cima, nesse exercício, né, eles são paralelogramos, pois tem os lados, né, opostos que são paralelos. Então, vejo aqui o caso de um paralelogramo. Eu tenho os seus lados opostos, que são o lado AB, que é paralelo ao lado que é o segmento DC, e eu tenho o lado AD, que também é paralelo ao lado BC. Então, tenho aí 2 lados opostos que são paralelos, então, paralelogramos. E aí vem o que eu tinha já adiantado para vocês aqui, né, os nomes especiais que alguns paralelogramos recebem, né, de acordo com as suas características e ângulos internos. Né? O retângulo. Então, o retângulo é um paralelogramo que vai ter 4 ângulos internos, né, retos, de 90 graus. Tá aí, nosso retângulo. O nosso losango, ele vai ser um paralelogramo que tem os 4 lados congruentes. Os 4 lados têm o mesmo tamanho. Mas nada dissemos a respeito dos ângulos internos. Isso não vai haver congruência nesse sentido. E o quadrado vai ser, então, um paralelogramo que tem os 4 ângulos internos retos, de 90 graus, e os 4 lados congruentes, os 4 lados com a mesma dimensão. Tudo bem, turma? Sim. E aí, mais para frente, nós vamos começar a ver cada um desses casos, né, com as suas propriedades aí, os seus elementos característicos, né? Turma, eu já deixei bastante lição para vocês a respeito desse assunto. Vou parar por aqui. Na aula de sexta-feira nós voltamos e fazemos a correção dos exercícios que foram passados. E se der, a gente avança mais um pouquinho aí. Beleza? Sim. Pessoal, alguma dúvida? Tá Não. tranquilo? Tá favorável? Tá. Então, beleza, pessoal. Um abração aí para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula e nosso próximo encontro. Beleza? Abração, turma. Tchau. Tchau, tchau.